Dia pessoal, então hoje nós vamos para nossa segunda, na verdade primeira aula, né? Na aula anterior de início, eu mostrei como é que a gente instalava o SDK e a toolchain no Linux e como você montava e preparava esse ambiente de desenvolvimento no VS Code. Na verdade tem uma pequena ponta solta que eu tenho que consertar antes de começar com vocês, né? E seria instalar a extensão do C++, que vai facilitar algumas coisas do nosso desenvolvimento e habilitar isso na criação de um template de um projeto vazio. A extensão da SPDF, quando ela vem por padrão, a gente consegue exportar um projeto vazio pelo Word ou um main.c vazio, mas aqui a gente, como é uma coisa completamente customizada para atender uma herança de código de um SDK obsoleto, a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então, nós vamos aqui em extensões do VS Code, você vai procurar em C++, você vai baixar esse aqui, C++ da Microsoft. Esse aqui tem 98 milhões. Se você quiser também pode baixar essa de extensão, não há problema, né? Mas o principal é esse aqui, essa extensão aqui do C++. E com isso aqui baixado, nós vamos fazer agora o seguinte. Vamos abrir, então vamos abrir aqui um terminal rapidinho. Vamos entrar aqui na ESP, aquela pasta da ESP. Vamos copiar uma versão do Hello World, que está nos exemplos, tá? Hello World. Vamos copiar para cá, mas vamos colocar um modelo projeto vazio. Vou colocar só como projeto vazio, ok? Então aqui nosso projeto vazio tem vazio. Agora sim, com ele ali dentro, nós podemos ver que na verdade ele é o mesmo projeto do Hello World. Nós vamos abrir ele no VS Code e fazer algumas alterações. Folder, ESP, projeto vazio. Vamos abrir aqui. Certo. Sim, confio nos autores. Então o que acontece? Quando a gente abre, por padrão ele já vai criar uma pasta oculta do VS Code, vai colocar as configurações padrões e vai ambientar aquilo que a gente já fez para a nossa extensão. Mas o que acontece? Para a gente fazer um projeto vazio, podemos alterar aqui, project. Isso aqui basicamente é o nome de todo o projeto e é o nome daquilo que é embarcado. Quando ele builda e faz a compilação, ele utiliza esse nome aqui como base. Aqui no arquivo Hello World, nós vamos renomear ele para só main.c. Eu posso abri-lo e editá-lo. Eu vou manter ele quieto por enquanto. Vamos abrir aqui o CMake. Perceba que ele automaticamente já alterou no CMake list. Acho que isso deve ser alguma função do VS Code, mas se não tiver alterado, vocês vão ter que vir aqui manualmente e renomear só para main.c também, tá? Antes estava em hello world.c, só que aqui ele alterou para main.c, que tem que estar coeso com a sua ambientação. Então nós temos aqui dois CMake lists. Esse aqui é o do projeto da parte global, raiz do projeto, e esse outro daqui é o CMake list que está dentro da main.c. Eles são essenciais para que o build seja feito por toda essa ambientação. Ok, mas onde é que entra a extensão do C++? O que eu tenho que fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Vim aqui no Google, colocar cpp extension VS Code, para vocês abrirem a página dessa extensão do VS Code, que é bem padrão. Então você vem aqui, C++ for Visual Studio. E aí nessa barra lateral aqui, que é da documentação, você vai procurar essa ala aqui, C++, linguagens. Tem bem aqui
Ah, não, é bem aqui, nesse outro C++ aqui, perdão. Aí tem essa setinha que ele expande algumas informações. E a gente vem bem aqui em Settings Reference. O que que acontece? Existe esse arquivo de configuração dessas propriedades e a gente vai editar ele para que ele reconheça no include path do ambiente as variáveis, ou perdão, todas as bibliotecas que o SDK fornece. Isso vai permitir com que você, dentro do VS Code, consiga consultar os códigos fontes do SDK e saber o que, que você pode explorar, quais ferramentas ou exemplos você pode pegar e assim por diante. No caso, a gente vai copiar esse nome aqui, CCPP Properties. Vamos criar aqui do projeto vazio, dentro do VS Code, novo arquivo, esse nome, CCPP Properties. E aqui dentro dele nós vamos copiar este exemplo de JSON aqui. Isso. E aqui dentro de CCPP Properties nós vamos copiar algumas dessas configurações. Vou colocar aqui Linux no lugar do nome. Esse clang aqui a gente pode ignorar, depois automaticamente ele vai alterar. Só que aqui em include path do environment, nós vamos colocar uma vírgula e aqui do lado vamos acrescentar mais um, é, mais um endereço. Caso, vamos abrir aqui um terminal rápido. Ah não, eu já tenho um aberto. Vocês lembram que quando a gente estava fazendo a instalação, nós colocamos aquele alias e aquele export para algumas variáveis de ambiente, como por exemplo aqui, echo, era o idf underline path, né? Basicamente nós vamos colocar, é, aproveitando essa variável de ambiente, ele apontando para o para as bibliotecas e componentes que esse SDK fornece, né? Então, se eu colocar, por exemplo, ls do SDK, se eu ficar listando bem dentro aqui de component, é onde tem todas as minhas bibliotecas. Aqui, por exemplo, conteúdo da ESP8266, tem o FreeRTOS aqui, entre várias outras coisas, né? Tem algumas funções de MQTT, manipulação da memória flash e assim por diante. No caso, eu vou pegar todo esse endereço daqui, home da ESP, ou até o ESP 266, só que isso já meio que está incluso na própria variável de ambiente, que era o idfpath. O idfpath já é tudo isso. Então aqui, na propriedade de C++, eu vou colocar cifrão, abre e fecha chaves, vou colocar aquela variável de ambiente, idfpath, e a partir dela eu vou colocar components, tá certinho, components, Shift C, e Shift V, tava certinho, barra, e aqui dois asteriscos. Esses dois asteriscos vai fazer com que ele pesquise, ou com que ele pegue as informações e inclua nas bibliotecas as pastas e todos os conteúdos que estiverem dentro delas, entendeu? Pronto, a partir daqui você salva. Olha só, ele já reconheceu, olha só, não conseguiu achar um Clang++, então ele vai usar o GCC padrão. E você pode ignorar, tirar um pouquinho, pra gente ver. E a partir daqui eu posso fechar e a própria interface do VS Code dentro do projeto vazio já vai começar a apontar para as funções. Se eu parar, olha aí, agora ele consegue consultar nos arquivos das bibliotecas e exibe uma informação, olha só, void esp ship info. Aí ele fala que essa função recebe essa struct e tem um comentário, né, que as bibliotecas são escritas em inglês, vai estar em inglês. Fill an esp ship t structure with information. Então, essa é a configuração perfeita que a gente montou para ter um projeto vazio. Vou tirar algumas dessas coisas mais sofisticadas daqui. A impressão de informação do chip, as coisas daqui, vou tirar esse for. Vou deixar só esse hello world mesmo. Ok, vou salvar. Vamos supor que esse daqui seja aí um nosso projeto, um nosso modelo de projeto vazio. Posso até tentar compilar ele aqui agora, build project, e ver se ele vai funcionar ou não. Tá aqui minha ESP, conectar o computador. Assim que ela terminar aqui, eu vou colocar em build flash monitor, e aí nós vamos poder ver isso aí tomando forma.
foi construído, aí foi compilado com sucesso. Então, build flash monitor, aqui, aí, tá dando flash na ESP, e pronto, tá exibindo. Gritou Hello World e ficou parado, porque foi só isso que a gente mandou ele fazer. Então é isso. Temos aqui um projeto vazio, muito cru e funcional. Agora eu vou sair aqui do terminal, e aqui dentro do projeto vazio, eu vou fazer uma última alteração antes de usar ele como base para tudo. Eu vou apagar essa pasta build e todas as compilações. E ela é bem grandinha, olha só, tem um "-sh". Essa pasta build tem 73 megabytes, enquanto todo o código que gera ela é bem curtinho, né? Então eu vou remover ela, "-r". Posso fazer isso, inclusive, com arquivo. Vamos aqui na nossa pasta S, onde está tudo aquilo, projeto vazio. Essa build, vou deletar. Eu retorno para cá. Esse projeto vazio vai ser o meu projeto modelo. Eu vou copiar ele, e aí eu vou procurar aqui na sua conta de usuário, você vai procurar bem aqui em modelos. Você pode copiar para cá, projeto vazio. Aí toda vez que você quiser começar um projeto novo, você vem cá em modelos, copia, vai para sua área que você estava, cola, ou vamos supor que seja aqui F2, projeto vazio 1. Eu quero copiar, eu copio para cá, projeto vazio, aí seria aqui, por exemplo, Genius, que vai ser o projeto que eu vou utilizar como base. Né? Você renomeia, e aí aqui dentro você vai abrir o seu VS Code naquele seu projeto. File, Open Folder, caso Genius, Open, e pronto. Aqui você vai ter um modelo funcional, com a extensão de todo o esquema de compilação, as ferramentas da Expressif e da extensão do C++, para você fazer e desenvolver o seu código. Vamos lá. Agora, fazer o template de projeto vazio, você vai copiar toda vez que você for iniciar um novo. E agora vamos explicar o básico utilizando o código de uma aula que eu havia feito um tempo atrás. Com os meus alunos eu tinha desenvolvido em Arduino programas simples do Genius. Genius é aquele jogo com 4 cores. Genius Game. Isso, que no caso tem 4 cores. É tipo um lance de jogo da memória, né? Ele vai pescando uma cor e você tem que ir apertando, seguindo aquele mesmo padrão que o jogo tem logo de começo. Se você errar, ele começa do zero. E a cada nova rodada ele acrescenta uma nova cor que ele vai piscar. Então eu havia feito isso com os meus alunos, e só que foi na interface do Arduino. E tem maneiras diferentes de você codar a configuração de pinos e etc. Só que aqui eu fiz esses dois códigos, um que usa o buzzer e outro que não usa o buzzer. Que são ferramentas bem simples, que eu vou copiar aqui agora, para dentro do projeto do Genius. E assim a gente consegue ver mais ou menos como é que funciona a configuração de botões e GPIOs no geral, né, para entrada ou saída, então botões e LEDs, dentro do seu VS Code. Ou perdão, dentro da sua ESP. Percebi uma coisa. O lance da extensão, se eu ficar dando zoom, essas funções aqui laterais acabam ficando curtinhas e não ocupam espaço aí. Mas como basicamente a gente só usa essas aqui, então tá tudo tranquilo. Então vamos abrir aqui rapidinho. Como é que funcionava todo esse processo do Gênios? Tinha toda a linha de raciocínio de que a gente sorteava um número aleatório, tínhamos uma certa fila onde cada, cada cor equivalia a um número específico e tinha um botão relativo a essa cor também. Então tinha tudo isso. No caso, vamos usar isso aqui só com a cargo de contexto, para explicar as diferenças de configuração das GPIOs daqui para o Arduino. Vamos começar aqui um projeto do zero. A gente declara o FreeRTOS e o task só para usar o vtask delay, tá? Mas em resumo, a gente vai utilizar aqui o ASP System, flash,
Aqui é porque já estava no Hello World, né? Vamos incluir aqui o esp underline log.h e vamos fazer aqui alguns defines. Vou apagar essa aqui de comentário. O que acontece? Para você configurar as GPIOs na ESP8266, você tem que criar um tipo de mascaramento. E a configuração é feita com uma struct que vai guardar todas as informações que você tem sobre a configuração que você quer jogar. E define aqui LED mask. E no caso daqui, todas as GPIOs vão ter uma referência com uma macro definida e a gente tem que colocar elas um por um dentro do mascaramento. E ele configura elas de uma vez só, entendeu? No Arduino, por exemplo, a gente tinha que ficar enchendo de código assim, que era pin mode, e aí você colocava o número e depois o será output, ou etc. No caso, a gente usa uma macro dessa de define mascaramento para definir todas elas de uma vez só no mesmo define, e aí a gente joga esse LED mask na configuração. E no caso a gente quer mexer com o GPIO, aqui include driver barra, aí olha aqui, gpio.h. Se você quiser consultar e ver as funções necessárias para fazer isso, você clica aqui duas vezes, vamos em ir para a definição, ele vai abrir a biblioteca.h. Se você clicar em ir para a declaração, deveria abrir a .c caso ela exista. Ah, não, já sei. Isso aconteceu porque eu fiz as alterações do CPP, mas para isso acontecer e eu conseguir ver as definições, perdão, as definições e as declarações, eu tenho que reiniciar a interface. Espera só um momento. Ctrl S, fecho, VS Code. Pronto, desse jeito. Agora se eu clicar, por exemplo, GPIO, tá carregando aqui, GPIO.h. Na definição, beleza, ele abriu a ponto .h e na declaração, e ele mostra aqui o endereço. DOS, Components, Apps, Include Driver, GPIO. Se você quiser, você também pode acabar abrindo isso manualmente. Pode procurar aqui, por exemplo, dentro de Include, aqui em Driver, você pode abrir gpio.c, era isso que eu estava procurando. E aqui ele mostra, olha só, gpio, mostra toda a tabela de registradores, mostra como é que você vai configurar. E no caso daqui, a gente tem que ter noção do nosso pinout, né? Isso, a pinagem, vou colocar pinout ESP8266. A gente utiliza isso aqui como base para a gente programar. E abrir imagem no. Então, no caso, vamos supor, por exemplo, que eu queira declarar os LEDs do GPIO 14, 12, 13 e 15. Como é que eu faria isso de uma vez? A gente pode ver aqui no exemplo, os exemplos do SDK. Aqui no ESP, Components, exemplos, periféricos. Podemos ver aqui no GPIO e aqui no main. Se eu abrir aqui com um editor de texto simples só para visualizar, podemos ver aqui o que ele faz. Ele faz as nomeações de alguns componentes que ele vai utilizar, GPIO output no caso, mas algumas palavras reservadas de GPIO que a gente vai utilizar. Ele faz um procedimento que é o deslocamento de bits, né? E a gente vai copiar essa estratégia aqui. No caso do LEDMax, quais são as variáveis que a gente quer utilizar? 14, 12, 13 e 15. 12, 12, 13 e 15, ok. Então a gente faz esse 1, o LL, que é uma movimentação de bits, colocamos aqui GPIO, underline, vou ver aqui as palavras reservadas. Aqui, número, tá vendo? É justamente GPIO, underline, num, era 13, 12, 12. Ah, era 12, 13, 15 e 14. Né?
E aí complementando o ou. O que que isso daqui está fazendo por debaixo dos panos? Porque essa configuração, esse mascaramento, é basicamente um vetor de bits, né? Só temos quanto? Temos de zero, perdão, isso, de 0 a 16. Então é como se ele guardasse as informações em 16 bits, perdão, 17 bits. Seria, por exemplo, 0, 1, 2, 3, oh, perdão, não sei, 5, 8, 9, isso, seria o equivalente a isso, entendeu? E cada bit desse acaba que equivale a uma das portas de GPIOs utilizadas, entendeu? Então quando eu estou colocando aqui 12, depois vou colocar ULL deslocado, GPIO num, 12, 13, o outro 14, né? E então parava no 15, 14. O que eu estou fazendo é basicamente colocando, olha só, nos bits 8, 10, 12 aqui, ele vai estar selecionando, aí o 13, 14 e o 15 também. 13, 14 e 15. Entendeu? Então é como se eu estivesse separando esses 4 bits aqui para utilizar nesse mascaramento. Mas ainda nem cheguei no código. Como é que a gente vai utilizar a configuração? Existe uma struct dentro aqui de GPIO que a gente vai usar. E você pode observar também aqui nesse exemplo da GPIO que a gente vai utilizar no nosso Genius. Caso tem essa struct chamada GPIO config.t, colocar GPIO underline config.t aqui, colocar config LEDs, vou chamar esse nome ela, LEDs. E eu vou inicializar ela com todos os valores zerados. A partir daqui, em config LEDs, a gente pode customizar esses parâmetros de configuração dela, no caso o modo. Tem que ser output. Vamos ver aqui no exemplo como é que era. GPIO mode output. Então é isso que a gente tem que colocar. GPIO underline mode output. No caso eles são LEDs, então eles estão em saída. E vírgula e aí continuamos. Config LEDs ponto. Interrupt time. É o tipo de interrupção. Quais que poderiam ser, vou copiar aqui, que a gente tá. Quais seriam as possíveis alternativas que a gente pode colocar aqui dentro? Ele não está mostrando, talvez aqui tenha. Olha aqui. Só está falando o que recebe. E aí o tipo de interrupção. Parâmetro. Peraí. Aqui, olha só. GPIO wake up só no interrupt low level ou high level pode ser utilizado, né? No nosso caso, acho que nós não vamos utilizar. Então fica GPIO interrupt disable. Porque na verdade tem várias configurações e o VS Code não está mostrando elas, né? Config. Ponto. Olha aí. Time. Tem outras coisas que essa struct aqui define. Vou colocar aqui na declaração, na definição. Aí o ponto H. Task, loop, interrupt time. Vou colocar GPIO interrupt disable. Time vai ser igual GPIO interrupt disable. Ponto vírgula. Config LEDs. Eles vão estar em saída, então normalmente eles não vão estar com o cooldown desabilitado. GPIO underline cooldown disable, vírgula, e o pull up também disable. Config LEDs. Ponto. Pull up igual a GPIO. O up disable também. Você simplesmente sair.
Eles estão de saída, vão estar ambos desabilitados, só que agora falta o bitmask. Vamos colocar aqui GPIO, opa, perdão, config LEDs, ponto, o pin bitmask. Aqui nós vamos colocar esse nosso mascaramento, que é essa configuração dos LEDs. Então todos esses LEDs vão receber essas mesmas configurações de saída, desabilitada a interrupção, tudo que é pull down ou pull up vai estar desabilitado, tudo de uma vez, LED mask. Com isso feito, aí agora a gente joga a nossa configuração de PIO config com essa struct que nós ajustamos. Então, gpio underline config vai receber, olha aí, se a gente colocar aqui, já mostra, vai receber esse struct gpio config t que nós criamos. Então, o nome dela config LEDs, ou é comercial config LEDs, ponto vírgula. E esse vai ser o estado que a gente, por padrão, vai configurar os LEDs. Mas vai ter algum, algum nível que a gente vai colocar. Para a gente setar algum LED em algum nível, a gente tem que usar a função de GPIO para fazer isso, que no caso é o GPIO set. Uma função para isso que é a GPIO set. Vamos ver aqui nas bibliotecas. Set dela. E no meio ela tá. Set direction, set mode. Aqui, GPIO set level. Essa era a função. Coloca GPIO underline set level. E o que ela recebe? Ela recebe um número da GPIO e o nível que ele tem que estar atuando. No nosso caso, por exemplo, vamos supor que a gente queira brilhar a GPIO 12 e as pares, a 12 e a 14. No caso, a gente tem que colocar aqui GPIO underline 12. Vamos colocar ela em true, que é nível alto. E a 14 também em true. E as ímpares vão ficar em falso. Eu vou copiar isso aqui logo. 7, 13, 15, vão para falso. Vou compilar aqui rapidinho. Vou separar aqui minha ESP com uma. Vou separar aqui a minha ESP com alguns LEDs, com essa configuração montada, para a gente compilar e embarcar o código. Gente, voltei aqui. Vou fazer uma pequena alteração. No caso, eu vou mudar um dos GPIOs, que é o número 14, vai ser na verdade agora o número 16, ok? Questão de conveniência, eu peguei um negócio aqui que já estava já pré-montado. 16. E agora eu vou colocar essa ESP conectada no computador. E a gente vai ver o sistema compilando e, após embarcado, funcionando aqui dentro. Outra coisa, apesar de eu ter copiado os arquivos Genius Buzzer C e Genius.c para cá, eu não preciso, como eu não quero compilar eles agora, olha aí, ele está fazendo isso manualmente, acrescentando isso aqui, mas eu não quero que ele considere esses dois arquivos na compilação. Ao longo que você vai crescendo o seu código, colocando mais arquivos.c, outras bibliotecas, você acaba tendo que declarar eles aqui. No nosso caso, eu quero que ele ignore os outros dois. Eu quero que ele compile só o main.c. É isso que eu vou fazer no momento, ok? Então vamos lá. Build flash e monitor. Ele vai demorar um pouquinho aí o procedimento. Enquanto isso, eu vou pegando o celular para pegar a gravação. Piscou e depois parou? Peraí, tive um probleminha. Alguma coisa que aconteceu, mas olha só. Ele fez o procedimento para jogar a configuração. Tudo que ele fez aqui, GPIO, somente configurando.
Já sei. Tem que colocar um while true aqui, para que ele fique travado aqui. E assim ele conserve os valores das GPIOs. Quer saber? Eu vou colocar tudo em verdadeiro. É o seguinte, GPIO set level. Opa, eu vou colocar aqui dentro do while. Eles piscando, ok? Para todos verdadeiros. Depois eu vou colocar aqui, né, um v task delay, que era pm dm ticks, no caso milissegundos para ticks, eu vou querer 1 segundo, vírgula, e aí vou copiar de volta essa estrutura, porque agora com tudo em falso. Vou apagar esse aqui de cima. A gravação dos LEDs foi jogada lá, salvar, recompilar e testar aqui de novo. Ah, ele tá piscando bem fraquinho, mas dá pra ver. Tem algum problema de alimentação? Não sei ao certo. Mas deu pra ver, ele tava piscando bem fraquinho. Um problema aqui de conexão, não sei dizer ainda. Descobri aqui. Era montagem mal feita da. Era uma montagem mal feita na protoboard. Corrigi aqui. E também tinha um pequeno. Aqui. Também havia um pequeno defeito no código, né? Eu tenho que colocar um delay antes e depois dele trocar o estado. Agora eu vou dar outro build flash monitor. Agora a gente vai ver ele piscando. Terminando ele de dar flash. Isso. Prontinho. Então, aqui nós vemos um exemplo, né? Dos botões funcionando. Com esse. Oh, perdão, dos botões não. Dos LEDs funcionando com esse código. E isso também pode ser feito para configurar os botões. Só que nos botões é conveniente que você utilize as opções de pull-up automático na ESP, né? Porque assim você consegue poupar hardware na hora que você for elaborar o projeto numa placa, por exemplo. E se você for colocar um pull-down, alguma coisa manualmente, fica mais complicado, né? Quer dizer, não é que fica mais complicado, vai encarecendo e o negócio fica mais custoso. É mais espaço de placa, é mais. Às vezes até facilita numa lógica interna de você colocar um pull-down nas placas, mas é só você inverter a lógica facilmente no código que você consegue elaborar alguma coisa que utiliza os próprios recursos da ESP, né? Então assim é mais conveniente. Então temos aqui esse pequeno exemplo dos gênios, do Gênios não, do controle simples de LED, que a gente depois utiliza no script do Gênios, para a ESP8266. E assim é o primeiro exemplo que eu tenho para mostrar para vocês. No futuro eu vou falar um pouquinho sobre PWM, rotina de interrupção e timers, e depois eu entro no assunto do FreeRTOS, com mais detalhes. Então por hoje é esse o tutorial e o que eu tinha para mostrar para vocês. A gente se vê na próxima.